Olá pessoal, meu nome é Neto Pinhataro e eu gostaria de agradecer a organização do 3º Congresso Internacional de Medicina Dentária e Saúde Integrativa a oportunidade de estar compartilhando com vocês a palestra O Papel do Sistema Estomatognático na Saúde Integrativa. A ideia de abordar esse tema foi justamente pelo objetivo principal do Congresso, que é esse novo olhar sobre a saúde, trazendo técnicas que abordem o paciente como um todo, de uma forma holística, mas, apesar de reconhecer que as técnicas são muito importantes, vou falar de algumas, para mim o mais importante é a abordagem filosófica, o princípio de conduta, e que para mim nós utilizamos um que é a bioinspiração, é a natureza como modelo, a integração do paciente com a natureza como propunha já os nossos mestres taoístas do passado. A harmonia do ser humano com a natureza. Eu sou dentista de formação, sou formado da PUC em 83. A base da minha formação é a oclusão e a função mastigatória. Eu sempre gostei, por se tratar de uma ferramenta que eu posso tratar o paciente como um todo, desenvolvendo para ele função e que impacta diretamente na questão integrativa. Eu fiz algumas especializações na área, prótese, ortopedia funcional, dor orofacial, DTM, acupuntura odontológica, e também finalizei com mestrado e doutorado na área de fisiologia oral, estudando mastigação. E tive a oportunidade também de conhecer a reabilitação neuroclusal, criada por Pedro Planas, na Espanha, e ser fundador da Associação Brasileira Pedro Planas de Reabilitação Neuroclusal. E também tive muita felicidade de conhecer, no período universitário de graduação, as artes marciais. Então eu treinei Kung Fu, Tai Chi, Qigong, meditação, acupuntura, e depois eu continuei na área complementar, em cursos de especialização de acupuntura. Eu fiz o primeiro curso de especialização em 86 no SEATA, já há bastante tempo, depois iridologia, quiropraxia, magnetismo e outros cursos na área complementar. Pratico meditação vipassana também, e não utilizava isso de forma direta na clínica odontológica. Eu usava mais em amigos, parentes, e algumas coisas, acupuntura, um pouco de acupuntura, mas não todo o conhecimento complementar. Mas em 2011 eu resolvi fazer o segundo curso de acupuntura, especialização em acupuntura, e o trabalho de conclusão do curso eu resolvi fazer sobre bioeletrografia digital. Essa seria uma nova entendimento da fotoquímica, de uma forma digital. E a importância dessa tecnologia na ajuda da avaliação energética dos padrões energéticos da acupuntura, complementando a análise de pulso, de língua e visual, fisionomia, de uma forma inclusive quantitativa. E através da bioeletrografia digital é que eu comecei a integrar a odontologia com a prática complementar, porque comecei a ministrar cursos de bioeletrografia em pós-graduações, participei desses cursos também, e aí comecei a visualizar a integração dessas tecnologias, dessas filosofias de trabalho dentro da odontologia. O trabalho que eu falei para vocês foi esse, o valor da análise da bioeletrográfica nos tratamentos por acupuntura, e que trata-se então de uma tecnologia, a bioeletrografia digital, de equipamentos, são equipamentos que produzem uma tensão, um campo eletromagnético. Quando nós tocamos o eletrodo, nós aterramos esse campo eletromagnético e elétrons são removidos dos dedos. Esse fluxo de elétrons que sai dos dedos produz um brilho, chamado efeito corona, que é registrado pelo equipamento, colorizado e depois quantificado. Essas informações são dadas para nós através do registro dos pixels, da intensidade do brilho, da energia produzida em picojoules, a distribuição dessa energia,
o grau de entropia, né, de bagunça, né, de confusão desse brilho, e também o grau de harmonia desse brilho. Todas essas informações são fornecidas em abas do programa, que é visualizado de uma forma global, só para facilitar a visualização. Então, por exemplo, aqui, ó, esse excesso aqui é tireoide, sistema urogenital, rins, vesícula biliar, ou seja, fica mais fácil de você visualizar como está aquele setor, e também pode ser visualizado em outras abas, como aqui, por exemplo, nesse gráfico em formato de pizza, mão esquerda e mão direita, quais órgãos e sistemas estão com excesso, por exemplo, aqui em amarelo, ou deficiência aqui no vermelho, ou na região ideal ou normal, que seria a região verde. Outras abas são mostradas, como por exemplo aqui a aba chakra, onde aborda-se a questão psicoemocional desse paciente. E existem outras abas, não dá para ficar falando tudo aqui sobre bioeletrografia, isso foi tema das minhas 2 últimas palestras aqui no Congresso, e vocês também podem depois visualizar melhor isso nos nossos canais do YouTube, depois eu deixo o endereço, vocês podem aprofundar o conhecimento lá depois. Aqui só uma pincelada para depois nós entendermos como isso é utilizado para avaliação dentro dos casos de tratamento odontológico. Aqui é muito importante também porque pode-se ver, através do sistema, uma comparação entre a situação, o estado pré-tratamento e pós-tratamento, né, o antes e o depois. Então, a partir do tratamento de uma terapia, acupuntura, magnetoterapia, biomagnetismo, um tratamento odontológico, ou um exercício físico, ou uma prática de yoga, você pode visualizar o estado energético, físico, psicoemocional, antes e depois do tratamento. A odontologia biológica, né, como filosofia, ela, como a odontologia, né, em si, mesmo a odontologia tradicional, ela já é importantíssima, porque a boca é a porta de entrada para o nosso corpo, para o nosso sistema digestivo, né? Vou falar de mastigação também, a importância da mastigação para a digestão. E a odontologia biológica traz outras características, que é a integração da boca com o restante do corpo, através de um microsistema bucal, onde os dentes se relacionam também com órgãos do setor, assim como os dedos. Eu expliquei dos dedos, mas nós temos a orelha, nós temos os pés e nós temos os dentes também. E também uma visão de biocompatibilidade de materiais utilizados na odontologia que sejam harmônicos ou compatíveis com a fisiologia humana. Odontologia biológica ou integrativa, ela pode ser dividida em 3 principais ramos, que é a odontologia preventiva, que é o ouro dentro da odontologia biológica, a odontologia tradicional também. Uma visão conservadora ou minimamente invasiva, onde procuramos manter ao máximo as estruturas biológicas do paciente, e uma abordagem biológica, como eu comentei, que é a manutenção ou a utilização de materiais biocompatíveis, que não causem interferências, não causem ruídos dentro desse organismo. Como eu disse anteriormente, a prevenção é o ouro, né? É a manutenção da fisiologia e das estruturas biológicas do paciente. E aí nós temos as cáries, a má oclusão, os distúrbios temporomandibulares, as periodontopatias, né, que destroem o sistema, causando perdas dentais, e lesões não cariosas também, como a bifração, desgaste, etc., que também vão envelhecer o sistema precocemente quando surgem, principalmente em momento errado ou de uma forma muito agressiva. A má oclusão, ela depende do biotipo do paciente, da sua carga genética, e que, em relação ao meio ambiente, a influência do meio ambiente, né, estudada atualmente através da epigenética, vão produzir o fenótipo, que é o resultado final. Há milhões de anos atrás, os primatas se tornaram bípedes há mais ou menos 4 milhões de anos. No entanto, o gênero Homo, os hominíneos, eles, até onde se sabe, surgiram na África há 2 milhões e 600 mil anos atrás, com o Homo habilis. Por que Homo habilis? Porque ele tinha a habilidade de produzir ferramentas. A primeira indústria, chamada Olduvaiense, que é
a produção de pedras lascadas de sílex surgiu na África 2.600.000 anos atrás. Ou seja, o ser humano começou a mexer no ambiente. E o que é mais interessante é que todos esses ancestrais, todo o gênero Homo tinha uma característica em comum: um bom desenvolvimento dos arcos, sem atresia, crânio facial maior do que o crânio, do que o neurocrânio. Isso foi mudando com a evolução. O Homo sapiens sapiens já tem um crânio facial menor e um neurocrânio maior. Uma prevalência de um grau de desgaste ou de atrição funcional sempre presente nos nossos antepassados. Depois, com o advento do fogo, outra vez uma mudança no meio ambiente que veio a mudar a textura do alimento e também mudar o efeito ambiental ou paratípico no sistema estomatognático. No entanto, nos últimos 300 anos houve maior mudança abrupta, né? Foi a Revolução Industrial. Então, muito recente e uma modificação muito grande na forma de processar o alimento, na forma de modificar o meio ambiente, e aí isso impactou de uma forma muito marcante, provocando atresias por falta de estímulo, né? Por conta do amolecimento do alimento. Isso pode ser verificado também na comparação entre povos silvícolas ou agrestes, né? Que vivem hoje, contemporâneo nosso aqui, que vive hoje, junto conosco, né? Nós temos um planeta onde há populações altamente civilizadas e grupos populacionais que vivem como se fosse no tempo das pedras, né? E então, Querossu estudou um grupo desse grupo populacional agreste, de tanzanianos, e comparou com finlandeses, né, contemporâneos nossos aqui. Então, o que ele verificou? Que os tanzanianos comiam alimentos duros e fibrosos e tinham, então, aquelas características dos nossos ancestrais: bom desenvolvimento de arco, pouca atresia. E os finlandeses, ao contrário, com uma alimentação mais pastosa, com menos textura, mais atresia, mais apinhamento, alterações crânio-mandibulares e, obviamente, perguntou-se: poxa, mas vai comparar um grupo populacional tão distinto, né, tanzanianos com finlandeses? E a questão genética, né? Não tem uma questão genética aí? Então, um outro trabalho feito por Varela em 92 verificou que os mesmos finlandeses, o mesmo grupo genético, mas que viveram no século XVI e XVII, antes do período industrial, de Revolução Industrial, tinham as mesmas características dos povos agrestes, por se alimentarem de alimentos mais duros e fibrosos. Então, não é a questão genética que estava fazendo diferença aí, e sim a questão funcional do meio ambiente, epigenética. Se nós compararmos, se nós observarmos grupos agrestes, como os Yanomamis, por exemplo, né, tinha um amigo, infelizmente ele faleceu, o Thomas. O Thomas, ele estudou, ele ficou um ano morando junto com um grupo Yanomami, que vivia longe do ser humano, então não tinha contato com o alimento humano, muito menos açúcar, né? Demorou para eles achar essas tribos. No entanto, qual era a característica oclusal do sistema estomatognático desse grupo de Yanomamis? Ausência de cárie, bom desenvolvimento dos arcos. Nossa, mas quanto desgaste por se alimentarem de alimento duro e fibroso. Mas, lembrando que, num estágio final da vida, né, na idade madura, já próximo à morte, o índio ele vive em média em torno de 40 anos, então próximo à morte, essa boca bem desgastada, né, com movimento, com ampla liberdade mandibular, né, e bom desenvolvimento dos arcos. E aí vem o primeiro pensamento, né? Esse índio não tem bruxismo? Não, isso não é bruxismo, isso é uma atrição natural provocada pelo alimento, que é um desgaste gradativo ao longo da vida. O bruxismo ele é patológico, agressivo e ocorre de uma forma rápida e dolorosa, inclusive. Mas existe uma função nos mamíferos que é pouco conhecida, inclusive dentro da odontologia, ou então pouco observada, mas que Planas observou, que é o quê? Conforme vai ocorrendo o desgaste fisiológico, né, na mastigação,
quando você mastiga um alimento duro e fibroso, ele produz uma intrusão e um desgaste da superfície. Uma microintrusão e um microdesgaste, que é compensado com uma microextrusão. Então, se observarmos a altura do terço inferior da face desse índio, ele está em perfeita harmonia com as proporções áuricas. Por quê? Conforme vai havendo o desgaste, vai havendo uma compensação dentro alveolar de extrusão e a dimensão vertical é mantida, porque é um processo fisiológico. Mas, se nós observarmos um índio jovem, do mesmo grupo populacional, esse aqui é o Thomas, à direita, e aqui o Dr. Pedro Planas. Se nós observarmos uma índia jovem, o que nós vamos ver? Um equilíbrio cruzal, sem apinhamento, né, um bom desenvolvimento dos arcos e com todas as cúspides preservadas. Não tem desgaste cuspídico aqui. Mas existe equilíbrio cruzal. Esse equilíbrio cruzal ele foi muito bem descrito por Tillemann, né? Então não posso agora me aprofundar aqui por questão do tempo, mas existem condições, estruturas, a altura cuspídica, etc., que promovem o equilíbrio dessa oclusão. E agora começamos a observar que, além do bom desenvolvimento dos arcos, existe uma característica aqui, que é, nos movimentos de lateralidade, todos os dentes se tocam, né? Em trabalho e não trabalho também. Muito bem, então vamos falar dessa função de movimento de lateralidade. Existe dentro da reabilitação neurocruzal criada pelo Dr. Pedro Planas um fator que condiciona ou que dá origem à mastigação bilateral e que coordena o lado de preferência mastigatória que se chama ângulo funcional mastigatório Planas. Vamos entender então o que é isso. Se nós dividirmos a face em 3/3, o terço inferior da face ele é obtido em máxima intercuspidação, quando os dentes estão em contato, determinando essa altura do terço inferior da face. Se eu fizer movimento de lateralidade para a direita, deslizar os dentes para a direita, ao deslizar os dentes, a mandíbula vai descer, vai para a direita e vai para baixo, aumentando, criando um espaço aqui, aumentando essa altura do terço inferior da face. Se, ao fazer o mesmo movimento do lado esquerdo, esse deslizamento provocar ou promover a mesma dimensão vertical do terço inferior da face, a mesma altura, eu vou ter ângulos funcionais direito e esquerdo iguais. E essa pessoa vai tender a ter uma mastigação bilateral, alternada. Isso se chama ângulo funcional mastigatório Planas. Então, aqui no paciente tratado, uma menina que vocês vão ver que tinha mordida cruzada, ela foi tratada e foi reabilitada de forma a ter o ângulo funcional mastigatório direito e esquerdo próximos ou iguais, promovendo uma mastigação bilateral com estímulo das articulações temporomandibulares de uma forma simultânea, direita e esquerda, ou portanto harmônica. Então eu vou ter movimento anteroposterior de ambos os lados, provocando estímulos adequados, porque quando eu faço esse movimento de anteroposterior ou de ordenha, né, na criança, eu tenho o estímulo dos receptores e promovo o desenvolvimento adequado do arco. Quando minha mastigação é só vertical, as ATMs só rodam e eu não tenho esse movimento anteroposterior com hipodesenvolvimento dos arcos. Começa também já um fator de atresia. E o outro ponto de estímulo são os periodontos, através do esfregamento das faces oclusais dos dentes no contato bilateral balanceado. E esse tipo de oclusão promove o desenvolvimento adequado dos arcos. Já nesse caso aqui, eu tenho uma boca bonita, em máxima intercuspidação, né, com a boca fechada, mas ao realizar movimento de lateralidade para o lado esquerdo, eu tenho um ângulo funcional menor, uma altura desse terço menor do que do lado direito, onde o ângulo é maior. Isso vai fazer com que esse paciente mastigue mais do lado esquerdo, tenha mais estímulo aqui, então eu vou ter aqui uma microintrusão desse lado aqui e um microdesgaste, que aqui eu não vou ter. E
eu vou ter o côndilo do lado direito trabalhando mais do que o côndilo do lado esquerdo. Então eu vou ter um maior desenvolvimento desse côndilo e essa minha mandíbula vai tender a crescer mais do lado direito, desviando a linha média e também com o tempo mudando um pouco a inclinação do plano oclusal, segundo as leis de desenvolvimento planos. Por quê? Ela está mastigando apenas de um lado, de forma desequilibrada. E também hoje os japoneses começam já a verificar que esse estímulo unilateral também promove estímulos unilaterais nos hemisférios cerebrais, né? Não estimulando de uma forma harmônica os hemisférios cerebrais. Pessoas que mastigam dos dois lados também têm um estímulo neural cerebral mais equilibrado, um impacto em Alzheimer, em outras, mas que também não vou abordar aqui, porque senão levaria muito tempo. Essa fase de deslizamento dental durante a lateralidade é que dá o padrão, as características da gota, do movimento mandibular durante a mastigação, que é mais amplo e horizontal no ângulo menor e que é mais vertical no ângulo maior. Então, do lado direito, mesmo que ela mastigue do lado direito, o movimento vai tender a ser mais vertical. E as ATMs vão ter mais um movimento de rotação, menos translação e menos estímulo funcional. Então, uma definição bacana de RNO, o que é? É a parte da medicina estomatológica que estuda a etiologia, né, a causa, a gênese, o princípio dos transtornos funcionais e dimensionais morfológicos do sistema estomatognático. Então, entendemos como o sistema funciona e entendemos a causa que produz os desvios. Eliminando essas causas, nós vamos manter o paciente dentro de uma normalidade ou reabilitar ou reverter essas lesões o mais precocemente possível, porque se uma lesão demora 10 anos para se formar, vai demorar 20 para você conseguir reverter de uma forma funcional, a não ser que você use ferramentas dentro dessa filosofia para poder reverter essas patologias que não tem problema algum, desde que você siga o rumo, né, o princípio oclusal determinado por essa filosofia, desde o nascimento até a morte, até a senilidade desse indivíduo. Então, nós temos agora condições de entender o que é normal, o que não é normal. Então, os padrões de normalidade mudam para a gente. Por quê? Numa criança, por exemplo, aqui de 3 a 5 anos, com dentadura decídua, o que eu espero? Uma relação de classe 1, com uma determinada sobremordida, o ângulo funcional correspondente a essa altura cuspídica, essa pequena sobremordida, e nos movimentos de lateralidade, contato em trabalho em balanceio. Deslizamento, contato de todos os dentes, menos o canino do lado oposto. Já no fim da dentadura decídua, no fim da vida dos dentes decíduos, aí eu teria uma oclusão mais plana, como se fosse um Yanomami, um ângulo funcional quase a zero e uma relação de topo entre os incisivos superiores e inferiores. Depois, com o surgimento da erupção dos permanentes, aqui aos 9 anos, eu volto a ter um AFMP, um ângulo funcional mais agudo de novo, por causa da altura cuspídica, as cúspides estão preservadas, né? E aqui eu tenho numa pessoa de 16 anos, o quê? Contato bilateral balanceado, com ângulos funcionais idênticos e todas as cúspides preservadas, não é uma boca de Yanomami, não precisa ter boca desgastada para ter equilíbrio. Aqui, ó, aos 30 anos, todas as cúspides preservadas, pequenos desgastes, mas tudo equilibrado, né? Uma mastigação equilibrada, com contato bilateral, com força mastigatória. E aqui, aí sim, na senilidade, no fim da vida desse indivíduo, espera-se que haja graus de desgaste, né? Não vou fazer uma reabilitação oral e pegar uma pessoa de 90 anos e colocar cúspide, que eu não vou ter uma oclusão harmônica, não vou ter força muscular mais para promover, eu vou travar a boca dessa pessoa de idade. Então, isso tem que estar harmônico, a função equilibrada de acordo com a idade. Então, na senilidade, eu espero uma oclusão parecida com a boca do índio Yanomami, com já um grau de desgaste já mais acentuado aos 70, 80, 90 anos de idade. Aqui, então, verificando uma função mastigatória equilibrada, ó, o trabalho e balanceio. Então, eu vou ter uma fase de abertura, lateralidade e fechamento, formando uma gota. A partir da máxima intercuspidação, eu vou ter uma gota, abertura, lateralidade e fechamento,
Gota essa que o tamanho, o padrão dela depende dessa fase de deslizamento dental. Tá? A mesma coisa ocorre do outro lado. Né? Se os FMP forem similares ou parecidos, essa movimentação, essa dinâmica mandibular vai ser equilibrada. Se houver um ângulo menor, então eu vou ter um movimento tendendo mais ao movimento vertical, restrito, né? com pouca eficiência mastigatória, que eu vou mais amassar o alimento do que fragmentar. E eu também tenho menor rendimento ou eficiência mastigatória. E aí impactou totalmente no meu organismo, porque eu tenho... Muitas vezes nós dizemos que nós somos o que comemos, não é? Vocês não ouvem falar isso? Mas eu já penso que nós somos o que digerimos. Porque vocês vão ver que não adianta você colocar para dentro. Né? Se você se alimenta rápido, se você não mastiga direito, você não vai ter uma boa digestão. Isso vai impactar na microbiota, vai impactar no leaky gut, em processos inflamatórios que vão ocorrer lá no intestino. Você vai ter pouca absorção dos nutrientes que tem no alimento, então vai ter uma série de comprometimentos por má mastigação. Né? Essa eficiência pode ser visualizada através de várias técnicas. Cápsulas de fucsina, alimentos artificiais, que você pode depois medir, alimentos que você pode cortar do tamanho padronizado, como cenoura, maçã, e visualizar. Qual é o dentista que avalia a função mastigatória do paciente? Qual é o dentista que verifica qual é o lado de preferência mastigatória e se há uma preferência mastigatória? Qual é o dentista que reabilita, mesmo que seja em guia de proteção canina ou guia de proteção canino, e depois verifica a eficiência dessa mastigação? Tem o guia de proteção canino com pouca abertura, com pequena abertura, vocês vão ver, com eficiência mastigatória completamente diferente. Então nós temos que começar a pensar nisso. Veja esse trabalho publicado em 2019, agora o ano passado, que ele avalia o tamanho da partícula mastigada com o tempo que essa partícula fica no estômago. Então, quando uma partícula tem de 2 a 3 milímetros, ela é classificada como sólido digerível, porque as enzimas conseguem penetrar nela e fazer a digestão. O suco gástrico consegue agir. Então ela fica em média de 3 horas e meia no estômago para ser digerida. Mas, quando essa partícula ela tem de 5 a 7 milímetros, ela já é considerada, classificada como sólido indigerível. As enzimas não conseguem penetrar, o suco gástrico não consegue penetrar. Ela tem que ficar, em média, 6 horas no estômago. Agora, imagina que você almoçou, esses alimentos ainda estão mal digeridos no estômago, está lá no estômago, você come de novo, você bebe água, você dilui o suco gástrico, que já não estava conseguindo digerir, você bebe água, e aí você se alimenta de novo, e aí entra uma partícula grande no meio de outra que já está digerida. Então imagine a confusão que ocorre dentro do sistema digestivo e o caos que isso pode causar a nível sistêmico. E a importância de uma mastigação eficiente, não só em relação à eficiência mastigatória, mas o aspecto psicoemocional, a velocidade com que você mastiga, que também tem a ver muito com isso. Bom, aqui vocês vão ver, então, você já conhece essa mastigação aqui, bilateral balanceada, e vamos comparar com conclusão. Aqui como uma leve desvio da linha média, vocês vão entender por que esse desvio da linha média agora. Aqui não tem, porque aqui está em movimento, né? Então aqui, na lateralidade direita, agora vocês já sabem, ó, lateralidade direita, ó, eu tenho um ângulo, e no movimento lateral esquerdo, eu tenho outro ângulo. Então aqui eu tenho um ângulo funcional mastigatório direito e esquerdo diferentes. E aqui eu tenho um ângulo funcional menor, que faz esse paciente mastigar preferencialmente desse lado, estimulando mais a articulação do lado esquerdo, desviando a linha média para o lado direito, como está aqui, ó, e começando a ter uma alteração leve do plano cruzal, por conta da mastigação preferencialmente unilateral. Agora pense na eficiência mastigatória desse paciente. Ele só vai, quando muito, amassar o alimento. Ele tem uma abertura muito grande aqui. Então, além de tudo, é muito mais eficiente o lado direito do que o lado esquerdo. Aqui eu vou mostrar para vocês 2 pacientes tratados. Aqui o de cima, o primeiro, com ortopedia funcional e depois com ortodontia fixa. Ainda ficou um pouco de sobremordida, mas está uma boa oclusão. E a de baixo apenas com ortodontia fixa. Então aqui, em lateralidade
Dá a entender que nós temos contatos aqui do lado de trabalho, mas visualizando de lado a gente vê que não. Então, ó, já uma oclusão mais simétrica por ambos os lados. Então, se eu for deixar guia de proteção canino, que pelo menos os ângulos funcionais direito e esquerdo sejam iguais, que pelo menos vai ter uma mastigação tendendo a bilateral. Se bem que com uma mordida profunda dessa e com um ângulo funcional assim tão alto, a tendência vai ser a ter uma mastigação vertical, que também não vai produzir estímulo no periodonto e também não vai produzir estímulo em articulação temporomandibular. Já aqui embaixo, tratado ortodonticamente, né, quando eu faço o movimento para o lado direito e o lado esquerdo, eu tenho contato de todos os dentes em trabalho e balanceio, menos canino do lado oposto. Então, uma boca equilibrada segundo a reabilitação neurocruzal bilateral balanceada, com mastigação bilateral e com ângulos funcionais simétricos também. Muito bem, nós estudamos então função mastigatória. E durante o relaxamento, a posição postural do paciente, chamada de relação cêntrica, que é o ponto de partida, tanto para o ciclo mastigatório como para reabilitações, chamada de posição terapêutica, onde eu vou reconstruir, onde eu vou posicionar a mandíbula para reabilitar meu paciente também. Então, no passado, nós fazíamos isso guiando a boca do paciente, levando uma posição mais posterior, que é de mais fácil reprodução. No entanto, a relação cêntrica. O que é a relação cêntrica? Quando eu estou com os lábios fechados e os dentes sem contato entreabertos, essa posição muscular, né, de repouso é chamada de relação cêntrica. Com as articulações centradas nas articulações, bem posicionadas, o relacionamento de fossa côndilo disco. A partir dessa posição de relação cêntrica, se eu fechar meus dentes, eu deveria contactar todos os dentes ao mesmo tempo. A máxima intercuspidação de todos os dentes simultaneamente. Ou seja, eu fecho a minha boca e todos os dentes se tocam. Isso seria o ideal. A oclusão, isso é chamado de oclusão cêntrica. Mas se nesse movimento de fechamento houver algum dente que toque e desvia a mandíbula para o lado esquerdo, lado direito, para frente, eu vou ter um contato deflectivo que vai alterar o posicionamento da mandíbula, causando tensões musculares e deslocamento da articulação e da relação côndilo-disco dentro da articulação temporomandibular, sendo classificada então como uma oclusão patológica. Repetindo, quando eu fecho a boca, eu contacto algum dente e ocorre um desvio dessa articulação. Isso é considerado como fator predisponente para patologias da articulação temporomandibular. No entanto, vem agora uma outra visão filosófica, que é a relação da oclusão e da relação cêntrica com a postura do corpo. Isso talvez seja o que complementa a reabilitação neurocruzal, essa visão integrativa do corpo como um todo, onde eu avalio a postura e a posição da cabeça, porque como se fosse uma marionete, de acordo com a posição da minha cabeça, a minha mandíbula vai se posicionar neuromuscularmente em relação a essa posição de cabeça. Então, se rodarmos a cabeça, nós vamos perceber que a mandíbula se movimenta como se fosse uma marionete. Tá? Então, essa relação cêntrica depende, sim, muito da condição geral do organismo, do corpo, que pode estar se posicionando mal através de sensores que existem nos pés ou na cabeça. E aí, por conta de trabalho, por conta de postura, a gente vai começar a ter alterações posturais importantes que influenciam na boca. Essas alterações podem estarem sendo ocasionadas por problemas bucais ou por problemas sistêmicos, por exemplo, nos pés. E aí nós teremos uma alteração da postura da cabeça. Isso daria para falar muito tempo, é tema de curso, né? Aqui um curso que nós fizemos com o professor Michel Closat, da França. Ele trouxe para nós esse conhecimento chamado ortoposturodontia, onde relaciona a oclusão com o corpo. Ou seja, oclusão relacionada com postura, postura relacionada com oclusão. Então a gente já começa a ter uma influência sistêmica do corpo na oclusão e da oclusão no corpo.
Só que como os dentes, né, quando você encaixa os dentes, quando você fecha a boca, em máxima intercuspidação, normalmente isso só ocorre numa posição. Então, se eu tiver uma má oclusão interferindo na postura, eu não consigo corrigir totalmente a postura ou reabilitar esse paciente sem mexer na oclusão. Posso fazer meu RPG, posso fazer a minha quiropraxia, que se o problema inicial estiver no sistema estomatognático, eu não consigo manter esse resultado por muito tempo. E a recidiva vai aparecer. Existem várias classificações das posturas, avaliadas e classificadas pelo professor Michel Closat, que dá para nós o rumo, se o tratamento tem que começar na boca, se tem que começar pelos pés ou pela bacia, ou se tem que ser simultâneo, que tipo de profissional vai trabalhar, se vai trabalhar junto com o quiropata ou o osteopata junto com o dentista, enfim, de acordo com o problema, o diagnóstico é realizado e o tratamento é planejado. Existem formas também para avaliação de quais sensores estão comprometidos, se o problema é mais a nível de sistema estomatognático, ou se é a nível de sensores visuais, ou se é sensores podais, enfim. Existem vários testes, que não dá para a gente falar que só um exemplo, né, para se verificar as alterações do sistema, aonde está essa alteração inicial, qual é a raiz do problema, e depois de reabilitado se houve o reequilíbrio desses sinais, como no caso da direita aqui, por exemplo, que pode visualizar após o tratamento a reabilitação dessas relações, isso que trouxe para a gente o professor Michel Closat da França. Aqui também ele mostrou para nós esse tipo de registro chamado axiografia, que é como se fosse um registro do movimento condilar, do trajeto condilar durante o movimento de lateralidade, né? Então a pessoa faz lateralidade e aqui é traçado o côndilo. Através disso ele consegue visualizar qual côndilo está funcionando de forma patológica, qual está funcionando de forma fisiológica e que tipo de movimentação ou mudança de postura terapêutica da mandíbula deve ser feita para poder normalizar o caso do paciente. Então aqui no caso desse exemplo aqui, né, ele reposicionou a mandíbula do paciente de acordo com esses exames, todos os exames realizados, e aí ele prendeu, ele fixou essa postura, essa mudança de postura com silicone, poderia ser com resina ou com cera, ele fez com silicone e aí construiu aparatos, placas, que vão reposicionar a mandíbula desse paciente, e aí esse paciente fica em média durante 3 meses com esse aparato. Isso vai provocar mudanças neuromusculares no sistema estomatognático e de forma sistêmica, e aí outros profissionais podem trabalhar paralelamente, osteopatas, quiropatas, acupunturistas e etc., podem trabalhar com o paciente normalizando todo o sistema e conseguindo o reequilíbrio, para que você tenha efetividade por mais tempo. Então o côndilo, aqui é o côndilo articular, relação da fossa, aqui ele está mais posteriorizado, e depois dessa mudança terapêutica, o côndilo se reposicionou numa posição mais fisiológica, inclusive em relação côndilo-disco, trazendo benefício, conforto e equilíbrio para o paciente, podendo agora os tratamentos complementares terem mais eficiência de trabalho, como a osteopatia, por exemplo, que pode ser feita concomitantemente. Em alguns casos, a osteopatia é feita antes da colocação da placa, alguns casos depois, em alguns casos simultaneamente. Aqui também a avaliação através da estabilometria, que é o posicionamento dos pés, a podoposturologia também faz isso, e avalia se o tratamento tem que começar pelos pés, pelos sensores podais, ou se tem que começar através, por exemplo, se tem que começar por uso de palmilhas, e depois placa, ou simultaneamente, ou antes uma placa bucal e depois uma palmilha, ou exercício. Então, mais uma opção de tratamento complementar para o paciente. Aqui, então, agora já mostrando um caso clínico de uma pessoa já com
próximo aos 60 anos de idade, com sobremordida, muitas próteses na boca, e aqui, após a colocação da placa, uma nova postura, uma nova posição mandibular, aqui exatamente depois da colocação da placa, aqui 7 dias depois da colocação da placa. Aqui nós podemos visualizar, por exemplo, ó, a mordida profunda, e logo depois da colocação da placa, a modificação da postura mandibular para uma postura terapêutica, e já vocês vão ver agora o impacto disso na dinâmica mandibular. Então aqui, como havia comprometimento dos discos articulares e havia bloqueio mandibular, toda vez que ela ia abrir a boca, havia um desvio em forma de S, tá vendo? E que imediatamente após a colocação da placa, já há uma modificação importante na dinâmica mandibular, com recuperação dos discos articulares, né, uma função normalizada das ATMs e também da condição anteroposterior mandibular. Aqui, após 7 dias, ainda com um pequeno desvio, mas já bem mais normalizado, o paciente vai ficar agora 3 meses para que depois eu possa reabilitar esse paciente depois dessa condição já estar normalizada, tanto no sistema estomatognático como em todo o sistema da pessoa. Antes da colocação da placa, ela não conseguia movimentar, então não tinha movimento lateral, mastigação preferencialmente vertical, amassando o alimento, e aqui já, logo na colocação da placa, ainda sem muitos ajustes, mas já conseguindo fazer um movimento mais lateral. Aqui, imediatamente após o uso da placa, a colocação da placa, já alterações na posição da cabeça, aqui já mostrando alterações na posição do braço e de cabeça também, e dos pés, imediatamente após a colocação da placa. Aqui um relato da paciente, mas eu não vou passar, porque por conta do tempo, mas ela fala que após 1 semana de uso da placa melhorou dor de cabeça, dor na coluna, estalo desapareceu, ela está mais... bom, enfim, né? Todas as modificações que ela conseguiu sentir após 1 semana de uso da placa. E a relação disso com o sistema global do paciente, porque mexe com fáscia, né? Mexe com a tensibilidade, com o sistema conectivo do paciente, e aí você vai ter uma relação total com os canais de acupuntura e todo o equilíbrio energético, físico, psicoemocional do paciente. Aqui também antes, imediatamente depois e 1 semana depois da colocação da placa. E o que nós fazemos agora é análise bioeletrográfica antes e depois da colocação da placa, visualizando também os aspectos energéticos e em quais órgãos e setores, principalmente, isso está relacionado, o tratamento está sendo benéfico. Já também com uma visão integrativa do tratamento odontológico. E também utilizamos a termografia antes e depois de acompanhamento do paciente. Aqui, para vocês acompanharem, né, agora alguns casos clínicos, como é a nossa conduta na prevenção e na manutenção da saúde das crianças até a fase adulta. Então aqui, uma criança de 4 anos de idade, com uma oclusão bilateral balanceada após ter sido tratada. Aqui, aparentemente, uma boca normal, mas no movimento de lateralidade, veja só a desoclusão pelo canino. Então, para nós, isso é patológico, porque induz uma mastigação vertical, sem desenvolvimento do arco, que vai causar uma atresia. Então, boca reabilitada através de desgaste seletivo, imitando a natureza como se ele tivesse se alimentado no alimento mais duro e fibroso. Aqui também, uma boca equilibrada após um caso de mordida profunda. Então aqui, o que é mordida profunda? Você quase não vê os dentes inferiores dele. Ó. Aqui é o caso inicial, depois de um ajuste, depois do segundo ajuste, já trazendo para essa relação topo a topo. Olha como começa a abrir espaço aqui, porque a boca começa a se desenvolver. Aqui, o caso de mordida cruzada, que eu já mostrei para vocês. Então aqui o caso inicial, a mordida cruzada,
uso de aparatologias e depois a boca equilibrada, FMPs equilibrados, contato bilateral balanceado. E aqui também uma boca equilibrada já num paciente de 20 anos e que iniciou o tratamento com ortopedia funcional, ele tinha uma mordida aberta e cruzada. E o tratamento ele é muito parecido, mas o fim, o objetivo que é diferente, que é levar o paciente ao contato bilateral balanceado. Aqui esse caso de um menino também de 16 anos, uma mordida profunda e após o tratamento, a reabilitação com contato bilateral balanceado também a FMPs equilibrados. E o mais interessante e legal é ver o ciclo mastigatório desse paciente depois de reabilitado, ou seja, foi devolvida a função. Imagina essa criança mastigando nessa condição aqui. Isso é o rumo, é um modelo de oclusão que nos orienta para isso, né, que é encontrado na natureza, como já foi dito para vocês, mas não só em povos silvícolas e agrestes. Isso está presente também na população civilizada, numa proporção de 3%, mas há indivíduos como aqui o Pepe, que é um senhor de 87 anos, quando eu o conheci ele tinha 87 anos, e numa viagem para Oaxaca, no México, e esse senhor de 87 anos tinha todos os dentes intactos, íntegros, sem cáries, com desgaste, e a alimentação básica dele era o milho. E aí a alimentação civilizada trazendo para a gente a cárie dental e a atresia dental. Finalizando então, temos que pensar na cárie, que daria uma outra palestra completa. Então vamos falar superficialmente sobre ela, pois é muito importante e de forma simples podemos evitar essa doença que destrói o sistema estomatognático. Para que você tenha cárie, você tem que ter a presença de micro-organismos e uma dieta cariogênica. Esses micro-organismos vão metabolizar os açúcares e produzir álcool ou ácido esse que acaba desmineralizando o esmalte dentário e iniciando o processo cariogênico. Então você tem que ter o dente, os micro-organismos e a dieta. Além disso, você tem que ter também um tempo, né, desse metabolismo dos açúcares estar ocorrendo sobre a superfície dental e produzir o ácido. Para que os micro-organismos eles possam produzir o ácido, metabolizar o ácido, eles têm que se reestruturar sobre a superfície do esmalte. Em cima do esmalte forma uma película adquirida, né, pela saliva. Nessa película adquirida começam a se depositar restos de alimentos e os micro-organismos começam também, junto com os alimentos, produzir um biofilme, né, ou placa bacteriana, que vai amadurecendo, vai se estruturando, os micro-organismos começam a interagir uns com os outros e se estruturar, colonizando a placa que vai amadurecendo. Então, na parte inferior da placa bacteriana, começam a ser selecionados os micro-organismos anaeróbicos, superficialmente ficam mais os aeróbicos, enfim, ela começa a se estruturar e leva um tempo para isso. Depois dela estar estruturada, aí sim ela começa a produzir ácido a partir da metabolização dos açúcares. Então, se houver a remoção da placa bacteriana ou a desestruturação da placa bacteriana, você não terá mais a formação dos ácidos e, por conseguinte, a formação da cárie dental. Então, basta que eliminemos a placa bacteriana. Você pode continuar com uma dieta cariogênica, você pode continuar com os micro-organismos, que você não vai mais ter o processo cariogênico. Então, e se você, lógico, óbvio, conseguir controlar a dieta cariogênica, vai ser benéfico não só para a saúde bucal, mas como para a saúde geral. Vocês se lembram dos índios? Então, quando nós temos a placa bacteriana, nós podemos ter a formação, a calcificação, a mineralização dessa placa, formando o cálculo dental, ou a formação de cárie pela ação de produção de ácidos pela placa bacteriana. Então, você não precisa ficar tentando eliminar os micro-organismos da boca, matar os micro-organismos da boca, seja com uma ação química
Pode ser até de uma forma natural, óleo de melaleuca, ou água ozonizada, ou água oxigenada, ou dentrifícios, ou colutórios bucais. Você não precisa mais ficar tentando eliminar os micro-organismos da boca. Eu penso que essa tentativa de eliminar os micro-organismos da boca somente em casos de infecções agudas, né? Aí sim você pode, ou se você quiser zerar a microbiota por alguma razão e depois reinserir uma microbiota nova. Mas, ao meu ver, isso não seria o melhor caminho. Então, a remoção química da placa bacteriana também é um fator de criar-se desbioses bucais. Então, basta que você faça a remoção mecânica da placa bacteriana, seja com escova dental ou fio dental, ou de uma forma profissional, através do uso, por exemplo, de jato de bicarbonato. O jato de bicarbonato, ele produz uma eliminação eficiente da placa bacteriana, de forma profissional, e elimina a necessidade que o paciente faça esse controle de placa zero. Aqui embaixo nós podemos ver aqui os graus de formação de placa bacteriana, 0, 1, 2 e 3. Quando você elimina totalmente a placa bacteriana de um dente, isso chama-se índice de placa zero. Então, para o paciente, ele consegue eliminar a maior parte da placa bacteriana, mas em algumas regiões de difícil acesso, como o sulco dos dentes, regiões mais difíceis, pode acontecer dele não conseguir de forma crônica o índice de placa zero nessas regiões e poderá haver formação de cárie. Então, além da higiene bucal, que deve ser feita normalmente pelo paciente, o controle profissional da placa bacteriana periodicamente praticamente elimina o surgimento da cárie dental. Esse trabalho, fazendo um segmento durante 10 anos de um grupo de quase 700 pessoas, fazendo esse controle periódico da placa bacteriana, fazia-se de 0 a 20 anos de idade a remoção profissional da placa bacteriana mensalmente e, acima dos 20 anos, a remoção da placa bacteriana a cada 4 meses. Com isso, o índice de cárie praticamente caiu a 0. E também dá um conforto e uma tranquilidade para esses pacientes que podem chegar à fase adulta sem a cárie dental. Com uma boa oclusão e sem cárie dental, praticamente você elimina todos os outros problemas da odontologia. E aí você consegue ter saúde bucal até a senilidade. Obviamente, se houver, vou falar mais uma vez, o controle da dieta, isso é benéfico para todo o sistema. Tem que deixar isso bem claro. Então você não vai falar para a pessoa, pode comer o que você quiser, só porque você não vai ter mais cárie. Não, nós vamos eliminar a doença cárie, e aí, é óbvio, pode-se conscientizar a pessoa da importância de uma dieta natural, uma dieta orgânica, uma dieta não cariogênica, que vai ser benéfico para todo o corpo. Enfim, um hábito de vida saudável. Mas, mesmo que não houver, a doença cárie vai estar controlada. E também, uma dieta saudável é interessante para que você controle os micro-organismos e não tenha uma desbiose. A desbiose, ela pode ocorrer por uma série de fatores, como vamos ver a seguir. Aqui, só para ilustrar para vocês, são animais controlados em laboratório, sem nenhum micro-organismo, germe-free. O que acontece com esses animais depois de um tempo? Alterações séricas de lipídios, alterações enzimáticas do fígado, sistema imune pouco amadurecido, também descontrolado, baixa mobilidade intestinal, diferenças, desregulação dos hormônios, alteração do tamanho de fígado e coração, alargamento do seco. Olha como fica o seco, o intestino desses animais. Então, os micro-organismos são necessários, né, para que haja o controle, o equilíbrio da flora bucal. E a desbiose, como eu falei, pode ser causada inclusive pelas substâncias antimicrobianas. Óbvio que tem outros fatores como estresse, tabagismo, desnutrição, má higiene bucal. Então, tem que ter um controle da higiene bucal. Mas com aquela garantia, né, com o controle profissional, de que a cárie não vai estar
presente, mesmo na presença de dietas cariogênicas, certo? Que fique isso bem claro. E óbvio, né, que problemas sistêmicos como diminuição do fluxo salivar e a própria composição da saliva também influencia em todo o equilíbrio, inclusive na flora bucal. E o equilíbrio bucal, ele tem que ocorrer de forma natural, né? De forma natural. No solo, por exemplo, nesse punhado de terra, nós temos mais micro-organismos do que todos os seres humanos que nasceram na Terra até hoje. Para vocês verem a quantidade de micro-organismos e de diversidade que pode haver num solo saudável. Porque quando o solo é trabalhado também com fertilizantes, esse equilíbrio pode ser perdido. Então, a natureza é sábia, né? E a própria natureza consegue manter um equilíbrio saudável. Estamos todos interligados, né? Então, a boca também faz parte da natureza e depende, sim, da alimentação, do estilo de vida. Por isso que é interessante, além de todas as orientações, orientar o paciente a ter um estilo de vida saudável, como o sono, como o controle do estresse, meditação, exercícios físicos, uma boa nutrição, né, que inclui, inclusive, a hidratação do corpo e às vezes, até a necessidade de suplementos, uma vida harmônica com os ritmos biológicos, né, e principalmente o self, né, a consciência de si próprio, e então nós teremos esse equilíbrio restabelecido de forma natural, usando novamente a natureza como bioinspiração. Esse é o nosso centro em Araras. Aqui na parte anterior temos a clínica odontológica, com todas as especialidades, e o Centro Salutares, onde nós temos práticas integrativas e complementares, como o Pilates, como a podoposturologia, a quiropraxia, a terapia manual, o RPG, a yoga, meditação, psicologia, acupuntura, onde os pacientes e clientes podem estar acessando simplesmente as práticas integrativas, ou a odontologia, ou ambos de uma forma integrativa multidisciplinar. Além disso, utilizamos uma série de exames biofísicos, como a microscopia de campo escuro, que estamos iniciando agora, a bioretrografia digital, a termografia clínica, além de outros exames, como os exames laboratoriais, exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância magnética, complementar o trabalho de análise e planejamento do tratamento dos pacientes. Gostaria de agradecer, então, a atenção de todos. Deixo aqui os nossos contatos, os canais de acesso a maiores informações, porque nós tivemos que fazer uma palestra bem geral para poder abordar todos os temas. E agradecer de novo a todos e um abraço final. Tchau, tchau.